Abre comigo Jeremias capítulo 23. Nós vamos falar de um homem, de alguns homens na verdade, da palavra de Deus. O tema de hoje é da solidão ao avivamento. Amém, irmãos? Então Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Esperar vocês abrirem. Já abriu, tá rápido. Jeremias 23, versos 5 e 6. Diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, se Deus vai levantar, porque não tinha ainda, amém? Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Então não vai haver escravidão mais para Israel. Será esse o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Amém, irmão? Então esse versículo mostra o renovo que se manifestou com a vinda de Davi, assim como Isaías havia profetizado. Isaías 11:1, não precisa abrir. O tronco de Jessé sairá o remendo. Quem é Jessé? Pai de Davi, amém? Então, da sua descendência haverá, raízes fortes, um renovo. Se você ver o versículo final aqui, das suas raízes um grande renovo. Todos nós diariamente vamos enfrentar ou enfrentamos guerras que precisamos lidar, irmão. Quem tem guerras aí? Quem tem luta? Bastante. Quem não tem, irmão? Levanta a mão, vamos só ver que aí. Quem não tem, eu oro com a minha cabeça. Vou passar a luta, foi que dia? Sábado, irmão, saí da graça. Não briguei nem nada. Mas bati o carro, serviço não andava. Foi só a graça de Deus, irmão. Mas glória a Deus, nós vencemos, nós estamos aqui. Mas é assim, nossa vida era cheia de problemas, cheia de dificuldades e guerras. Mas o Senhor nos ensina a vencê-las, amém? Deus ensina a lidar com nossas emoções. De fato, sofremos um desgaste natural, irmão. Somos seres humanos. Depois da queda do homem, nós sofremos o natural. Hoje você sente dor. Rob está ali, está mancando desde sexta-feira, tomou uma entrada forte ali e machucou. Então todos nós recebemos, irmãos, da nossa carne natural, seja ela física, seja ela nossas emoções, nós temos desgastes, nós temos dificuldades, guerras. Sem isso, nosso propósito fica comprometido, e nós precisamos passar por uma renovação. Eu preguei algumas semanas bem atrás sobre renovar diariamente, irmãos. E não tem como você viver aquilo que Deus tem se você não se renova. Por que pessoas cristãs, eles se desgastam, se desanimam no meio da fé? Por causa da renovação. A Bíblia diz, em Romanos, nós precisamos se renovar diariamente. Romanos 2:2. Nós temos que renovar a mente, nós temos que renovar nossa oração, nós temos que renovar nosso espírito em oração. Então a estratégia que o inimigo adota para nos desmotivar, nos paralisar, e há um grande peso sobre nós, é o desgaste espiritual. E uma das coisas que faz você paralisar na obra de Deus, na vontade de Deus, na vida espiritual, é a correria do dia a dia. Quem tem correria do dia a dia, irmão? Todos nós. Esse processo afasta do plano de Deus, nos afasta dos planos de Deus. Tem para nossas vidas. Muitas vezes chegamos até desistir no meio do caminho. Quantas pessoas você conhece? O cansaço espiritual vem, e muito mais grave que o carnal, pois todas as áreas da nossa vida dependem do nosso bem-estar espiritual. Então deixa eu te dizer, irmão, tudo depende do espiritual, não é o contrário. Não, se eu estou bem naturalmente, minha vida espiritual não. Se eu estou bem espiritualmente, automaticamente minha vida natural vai ficar bem. E eu te pergunto hoje, agora se avalie, você tem vivido uma vida espiritual sadia, saudável, de intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, como eu falei aqui na oferta, de ouvir a voz do Espírito Santo? É óbvio que nem todo dia é um mar de rosas. É óbvio que nem todo dia você está ali tão espiritual. Mas você sabe para onde recorrer, amém, irmãos? Você sabe aonde é o seu descanso. Essa palavra não tem objetivo
acusado, amém? Na verdade, eu quero te mostrar que todo homem de Deus, por mais que seja forte, um dia passará por momentos difíceis. Você pode ser um homem que ora 3 horas por dia, jejua toda semana, mas cedo ou mais tarde você vai passar por uma vida ou por um momento de guerra, amém? Então não importa quanto nós somos fortes, mas cedo ou mais tarde passaremos pelo teste, passaremos por momentos difíceis. E eu quero falar alguns exemplos de grandes homens de Deus que passaram por momentos difíceis, irmãos. Passaram por momentos e circunstâncias de decisões, porque momento difícil é o momento de decidir. Só que se eu não decido, eu permaneço. Eu estou há vários anos nesse momento difícil, porque você não decidiu sair dele ainda. Estou 10 anos em oração por causa disso, porque você não decidiu, ou você tem decidido da forma errada, amém? Então vejamos alguns exemplos de grandes homens que se viram desanimados, mas que na hora certa o Senhor levantou eles. Fala para o irmão lá, Deus vai te levantar em nome de Jesus, amém? Então, o primeiro homem de Deus é Elias e o seu sentimento de solidão. Chegou um certo momento na vida de Elias que Elias se sentiu só. Elias se sentiu sozinho, com medo de Jezabel, com medo dos profetas de Baal, que não era pouco, era somente 400. Ele achava que estava só. Só que ele decide viver algo novo da parte de Deus. Em 1 Reis 19:4, não precisa abrir. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para a sua morte. E disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Chegou o desânimo, não sei se você já pensou nisso, de morrer, mas Elias pensou em morrer. Tamanha era a angústia, tamanho era o desânimo dele. Por quê? Ele achava que estava só. Depois de todas as experiências que ele teve com Deus, nada justificava aquele momento de fraqueza. Pensa comigo, irmão. Elias foi um grande homem de Deus, você não? Sim. Milagres aconteceram, irmão. A Bíblia diz que ele ressuscitou morto, que ele fez fogo cair do céu, fez um monte de coisa. Mas chegou um certo momento difícil da vida dele. Talvez você já orou e Deus curou. Talvez você já foi usado para converter várias pessoas com o seu testemunho. E chegou, às vezes, um momento de desânimo na sua vida. Mas Deus vai te levantar hoje, amém? Amém. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Aleluia! O nosso desgaste faz com que pequenas deformações se transformem em grandes cárceres de emoções. Elias diz que ao Senhor que só tinha restado ele como profeta. Mas em 1 Reis 18:22 diz, disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas tem 400 profetas de Baal. Todos nós passaremos por esse sentimento, ou seja, aquela sensação que não tem ninguém para te ajudar, irmão. Quem já se sentiu só aqui dentro da igreja, irmão? Não tem para onde ir, não tem uma liderança, não tem pessoas do meu lado, não tem irmão para me ajudar. Preciso tomar uma decisão, mas eu não sei, porque não tem ninguém para me ajudar. Mas não é Deus que tem que decidir, me direcionar, sim, mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos de pessoas. Existe momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos, seja de um líder, seja de uma pessoa da mesma função, independente de função, precisamos às vezes de um ombro amigo. Vou falar para a pessoa, Deus sempre coloca pessoas. Então, Elias estava deprimido, estava angustiado pela situação que ele estava ali. Elias estava desanimado com o que estava acontecendo, muitos profetas morrendo por causa de Jezabel. E ali ele se esconde. Ali ele vai para uma caverna. Todos nós passaremos, como eu disse, por esse momento, ou seja, aquela sensação que não tem ninguém para ajudar. Por mais que você veja pessoas do seu lado, ainda assim você se sente sozinho. Pensa comigo, irmão. Você tem se sentido sozinho? Tem se sentido sozinho aqui na igreja? Tem você aqui, talvez 30, 40 pessoas, você tem se sentido sozinho? Você tem ali na sua família, talvez 5, 10 pessoas não, né? Mas 5, 6 pessoas, talvez 4. Você se sente sozinho dentro da sua casa? Ainda que Elias, ali naquele momento, se sentia sozinho, existiam muitos profetas ainda, existiam muitas pessoas ainda fazendo a obra de Deus, não tinha acabado. O que talvez você não saiba, de fato,
haverá dia na sua caminhada cristã que você ficará sozinho. Mas não quer dizer que você está sozinho, quer dizer que Deus ele quer ter um encontro com você. Amém. Não quer dizer que não tem ninguém para te ajudar, não. Às vezes Deus está falando com você que Ele quer ter um encontro face a face. Aqui em Elias tinha muitos profetas ainda, homens de Deus, vivos. Mas Deus queria ter um particular com Elias. Fala para o pessoal do seu lado: será que Deus não quer ter um particular com você, irmão? Continuando. Porque ao contrário de muitas pessoas, ou que as pessoas pensam, é que em um momento de solidão não existe culpados. Deus ele prepara esses momentos. Eu falei com os irmãos algumas semanas atrás que eu estava para tomar decisões. E eu falei: Senhor, para onde eu vou recorrer nas minhas decisões? Para onde eu vou procurar? E Deus usou uma pessoa no meu serviço para falar que não era tempo de tomar decisão. Então, às vezes, você está procurando circunstâncias, mas na verdade Deus está preparado para ter um encontro com você, assim como fez com Elias. Quero te convidar a olhar de outra forma nessa noite, irmãos. Muitas vezes que te leva a esse momento de solidão é o próprio Deus. Isso mesmo, Deus precisa que você fique a sós para ter um renovo com Ele. Como eu disse, Elias fez de tudo, irmão. Pensa comigo, Elias fez de tudo. Pensa você já fez de tudo, você trabalhou no encontro, já curou, já orou, já fez de tudo. E você talvez se sentiu ou está sentindo um momento só, mas Deus está preparando um renovo para a sua vida nessa noite, amém? O sentimento de solidão é um tempo necessário para você se encontrar com Jesus, para te levar até Jesus. Não é para morrer não, tá? É para te aproximar de Jesus. Gente, mas eu estou passando essa dificuldade, essa tristeza, esse desânimo, esse cansaço. Deus está te aproximando para Jesus, mas você não está entendendo ainda. Esses dias, deixa eu ver se a irmão está aqui. Está aqui, não. Está aqui sim. Mas não fala o nome dele não. O irmão falou: Rogério, estou desanimado, não sei o que fazer, tomar que decisão. É meu emprego, é minha casa, minha família, isso e aquilo, a igreja e tal. Eu falei: irmão, você já parou para pensar que Deus está te chamando para o secreto, que você não está entendendo ainda? Eu falei: faça isso essa semana, vai orar. Não importa quanto tempo, mas vai ter uma intimidade com Deus. E aí ele, não sei nem que dia que eu perguntei para ele: estou fazendo, está orando, está buscando. Falei: nossa, mudou todo o meu pensamento, meu cansaço saiu. Por quê? Porque quando você está nesse cansaço, Deus ele quer ter um encontro com você, amém? Então fala para a pessoa do seu lado: Deus ele te chamou para ter um encontro com você nessa noite, amém, irmãos? Segundo ponto, segundo homem que nós vamos falar, Moisés e o desejo de morrer. Abre comigo Êxodo 32, verso 32. Deixa eu abrir aqui no celular. Só um minutinho, problema. Verso 32 também. 32. Moisés também queria morrer, irmão. Amém? Amém não, misericórdia, né? Misericórdia. Mas Moisés, por causa do pecado que ele cometeu, matou um homem egípcio, ele queria a morte. Êxodo 32 diz: agora, pois, perdoa-me o meu pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste, outro livro da vida, não sei, mas ele falou: me mata, peço perdão pelo que eu fiz e me mata. Mas Deus não tinha um plano para a vida de Moisés. O desejo de morrer de Moisés era um fato literal, mas o morrer muitas das vezes fala de você desistir e entregar talvez os seus propósitos, os seus sonhos diante da circunstância. Muitas das vezes a sensação de não estar valendo pena tudo que você está fazendo. Quem já pensou por isso, irmão? Está compartilhando com o irmão? Mas será que eu nasci para isso mesmo? Foi você também, né? Não é como os irmãos estão compartilhando. Será que eu nasci para isso mesmo? Será que eu estou aqui para isso que Deus me tirou? Você já parou para analisar o emprego que Deus te deu? A família que Deus te deu? Quem nunca pensou nisso, meu irmão? Será que eu estou nesse negócio? Será que é o tempo de Deus isso? Será que eu estou no lugar certo? Em casa você não se sente valorizado? Não sei. Na vida profissional as coisas não mudam e na vida espiritual você nem sabe por que você faz algo.
Quem já ficou assim, irmão, boiando? Tô nesse negócio aqui na igreja, mas era um dos contextos que eu estava. Sabe que eu nasci para isso mesmo? E orando, buscando a vontade de Deus. E Deus ele falou, ele vai falar na sua vida, amém? Moisés estava com saudade daquele tempo que o povo o seguia de coração aberto no Egito e o povo amava Moisés. Agora o tempo era outro e o povo estava indiferente, até mesmo rebelde. Pensa comigo, irmão. Você tira o povo do Egito, o povo te começa a te amar. Moisés foi o grande libertador do povo. A Bíblia fala que ele libertou um monte de gente, cerca de 3 milhões de pessoas. Pensa, é pouco ou é muito, irmão? 3 milhões. Se liderar a nossa casa é complicado, imagina 3 milhões. É difícil, irmão. E aí o povo saiu amando, porque ele foi o libertador. Só que no meio do caminho, no meio do trajeto, começaram a falar: será esse mesmo líder? Começaram a blasfemar. Mas se nós estivéssemos lá, não estava morrendo, não estava passando fome. Mas estava, não tinha maná, tinha água, tinha sombra, tinha tudo. Deus estava cuidando, estava, irmãos. E ali de ser amado, ele ficou sendo odiado. E aí houve rebeldia, houve morte, infelizmente, por causa das rebeldias, porque o povo não entendeu quem era a vida de Moisés. Moisés estava com saudade do tempo que tinha passado. De fato, tinha sido bom e muitas vezes a vida paralisou, porque ao invés de viver o novo de Deus, as pessoas se apegam ao moveres do passado. O povo não recebeu? Sim ou não? O povo de Deus, irmãos, a Bíblia diz que quando era noite tinha um coluna de fogo para esquentar eles. De dia era uma sombra, uma brisa lá, uma sombra, para eles não se queimar por conta do deserto, tanto calor que era. Tinha maná todos os dias. Tinha água ou não tinha, irmãos? Mas mesmo assim tinha alguma coisa para reclamar. Não era suficiente. Não, se nós estivéssemos como escravos, trabalhando, ralando para comer, era melhor. E eles não entenderam. E o coração, infelizmente, de Moisés ficou ressentido, frustrado. O mover de Deus não se repete, ele se renova. Fala para a pessoa assim: Deus não vai repetir moveres do passado, não. Ele vai renovar. É muito interessante que o louvor faz outra vez, irmãos. Mas Deus ele vai fazer o mover outra vez, mas diferente do que foi no passado. Não adianta nós falar: não, eu quero mover da Rua Azul, ali foi milhões de pessoas, de Paz de Gales, foi não, Deus ele quer fazer um grande renovo hoje. Fala para o irmão: Deus quer te usar, meu irmão. Deus ele quer te usar. Infelizmente estamos em tempos, estava falando até que a Cláudia, não sei se eu estou aqui, não vi ela, mas estamos em tempo de apostasia, estamos em tempo que o coração de muitos irmãos estão se esfriando por distrações. E Deus ele vai trazer um renovo. Quem crê que Deus vai trazer um renovo? Diz amém, irmãos? Continuando, vou repetir: o mover de Deus não se repete, ele se renova. O mover do passado foi para uma época e para aquela necessidade. Fala para o nosso lado, irmãos: o mover do passado foi para aquela época. Deus quer um novo de Deus, novo dele, novo para a nossa vida. Então Deus ele quer trazer um novo de Deus para nós. Eu creio muito, irmãos, que Deus vai fazer um novo na nossa vida, amém? Eu trouxe semana passada que para Paulo viver o que ele viveu na igreja de Éfeso, ele reprovou 2 vezes. Ele foi uma vez, não deu certo, segunda vez não deu certo, mas na terceira deu certo. Então não importa quantas vezes você tentou, mas deixa Deus te conduzir. Quando Paulo decidiu Deus deixar ele conduzir ele, o mover veio. Pensa comigo, irmãos, 3 anos, uma igreja que saiu do zero, foi para 300 mil pessoas. Pensa comigo. E homens, e aí depois de 3 anos ele se despede. Então Deus vai fazer nós crescer em nome de Jesus, amém? Eu não falo em números, mas em conhecimento, em palavra, em poder, amém? Porque números são passageiros, mas o que permanece é a presença. Vou repetir: o mover de Deus não se repete, ele se renova. E o mover do passado não é o do presente. O mover de hoje é para esse tempo do agora. E acredite em mim, o mover de Deus nunca parou, porque o Pai trabalha até hoje, amém? Pensa comigo, irmão, talvez o mover de Deus nunca para. Ah não, o mover de Deus parou na igreja brasileira. Não, é que você não sabe o que está acontecendo na igreja brasileira. Na igreja do mundo, você não sabe, tem muito mover de Deus acontecendo. Nas igrejas perseguidas,
Nós estávamos algumas semanas, umas semanas atrás, num culto de missões. O que estão fazendo nas igrejas perseguidas nesse culto de missões? Que da janela, se não me fala 10, 40, alguma coisa assim, das igrejas perseguidas. Então Deus tem usado muitos homens e mulheres para essas igrejas, amém? Deus vai continuar usando. E ainda que nós não estamos vendo no natural, Deus está trabalhando, Deus está fazendo através de outros homens, outras mulheres. Terceiro homem que eu quero compartilhar, Jeremias. Jeremias enfrentou a solidão, depressão e rebeldia, amaldiçoando até mesmo a sua nascência, ou o dia que nasceu, amém? Abre comigo Jeremias 20. Volta um pouco, né? Eu li o 30 e pouco, 32, que não memória. 23, né? E agora vamos ler Jeremias, capítulo 20. Só um minutinho, estou achando aqui. Jeremias 20, verso 14. Quem achou dizer amém? Só um minutinho, estou ainda não chegando. 14, achei. Diz assim: maldito seja o dia em que nasci. Isso aqui é Jeremias, pensa no estado de depressão, né? Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Pensa comigo, você chegou um dia tão desanimado, sofrendo, você falou, eu nem deveria ter nascido, minha mãe nem deveria ter me dado a luz. Então Jeremias ficou num estado de depressão, de solidão. Precisamos ter consciência, irmão, de que o desgaste espiritual traz acomodações na nossa vida, covardia, e nos leva ao retrocesso em todas as outras áreas, não só espiritual. Esse processo muitas vezes é sutil, que não percebemos quando temos grandes prejuízos. Então, primeiro, infelizmente, o diabo atinge a nossa vida espiritual, e automaticamente ele vai, infelizmente, tocando as outras áreas, seja a financeira, familiar e por aí vai. O desgaste transforma grandes homens de Deus em meros profissionais da fé. Comece a fazer a obra, mas sendo dono da obra. Quem já passou por isso? Não, às vezes eu já tive muitos momentos de renovo em Deus. De quando eu estava pensando que eu estava fazendo, mas sem Deus estar no negócio. Tem muita gente, infelizmente, irmãos, que faz a obra, faz o trabalho, mas não está direcionado por Deus, não está direcionado pela presença de Deus. Então, o desgaste vem. Então, grandes homens de Deus, infelizmente, se tornam meros profissionais da fé. O desgaste faz com que nós relacionamos com Deus não pelo que Ele é, mas o que Ele pode fazer. Muitas pessoas, infelizmente, vêm no culto, muitos pastores, muitos líderes, não mais pelo que Deus Ele é, mas o que Ele pode fazer. Deus pode encher na igreja, Deus pode ser na célula, Deus pode fazer milagres, mas e quem é Deus? Já se perguntou quem é Deus? Já teve uma intimidade com Deus? Chegou um momento na vida de Jeremias assim, que ele precisava ter um encontro novamente com Deus. Então, infelizmente, por muitas das vezes, nós se tornamos profissionais da fé, ao invés de homem e mulher de Deus. Em que sentido que eu estou falando? É muito bom fazer a obra de Deus, mas antes de fazer a obra de Deus, precisamos conhecer o dono dessa obra, precisamos se apegar a Ele. Então precisamos ter consciência aqui. Eu quero separar esses dois pontos para concluir. Renovar-se fala de você voltar ao primeiro amor. Mateus 18:3 diz: e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não tornardes como criança, de modo algum entrarão no reino de Deus. Então, se nós não temos um coração de criança, nós não podemos herdar o reino de Deus. Deus está falando aqui de inocência, tá bom? Segundo, Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é trazer à memória a alegria de salvar vidas, irmãos. Pensa comigo, irmão. Quando você está cansado, desanimado, você pensa em salvar a vida? Sim ou não? Seja sincero comigo, irmão. Na verdade, nós estamos tanto deprimidos e não conseguimos nem salvar nós mesmos. Eu falo não salvar, de fazer, tá? Então,
A Bíblia diz que o amor, o renovar no amor é entender que você é amado por Deus, amém? Quem crê que você é amado por Deus? Amém. Você tem certeza que você é amado por Deus, irmão? Quando você volta ao primeiro amor, você percebe o quanto você voltou para si, deixando de lado o que você fazia com excelência. Um dos pontos que dá para ver que a pessoa desanimou, ela não faz mais por excelência, mas faz por obrigação. Não está aqui, mas top, tá? Mas há uma controvérsia. Eu faço por excelência ou por obrigação? Não, eu faço por obrigação porque eu sou líder da célula, tem que fazer, porque se não fazer, ninguém faz. Eu faço porque eu sou da limpeza, eu tenho que fazer. E aí não faz mais por excelência, mas sim por amor, por obrigação. Eu não toco no culto de domingo, exemplo, porque eu amo mais tocar. Mas porque eu tenho que estar lá, porque se eu não tocar, ninguém vai estar. Isso, fala para o mundo falar, isso se torna obrigação. Voltando ao primeiro amor, é lembrar que Ele te amou primeiro, amém? Mas não só você, Ele ama aqueles que estão indo para o inferno e que você tem a palavra da salvação. Fala para a pessoa do seu lado, Deus, Ele te ama, meu irmão. Então, o primeiro ponto para você se renovar, para você tirar esse desânimo do seu coração, entender que você é amado. Mas infelizmente, sabe o que acontece com essa palavra ser amada? A pessoa ela se torna, infelizmente, insensível. O ser amado não é eu deixar de fazer. Não, na graça eu não vou fazer mais porque eu sou amado. Não é isso. É o contrário. Eu faço isso para Deus porque eu sou amado. Eu faço com excelência porque eu sou amado. Porque Ele me deu o seu filho. E eu vou dar minha vida por Ele também. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? Segundo, renovar-se fala de colocar nossas vidas na mão do oleiro, Jesus. Em Jeremias 18:6 diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele de novo, o vaso de novo. Segundo bem lhe pareceu, então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. O que Deus falou para Israel? Eu posso destruir e refazer novamente Israel. Eu posso refazer e fazer novamente. Diz o Senhor: eis que o barro na mão do oleiro, assim vós na minha mão, ó casa de Israel. Fala para o irmão, Deus Ele quer te refazer nessa noite, irmãos. Amém? Descer na casa do oleiro fala de você voltar a ser usado pelo Senhor. E eu vou fazer uma pergunta que você vai guardar ela. Há quanto tempo você não ora para alguém? Quando eu estou desanimado, eu não penso mais no próximo, eu penso em mim. Não, eu quero que alguém ore por mim. Eu não oro mais para ninguém. Não, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso que alguém. Nossa, chegou um certo momento da minha vida, eu faço assim, ninguém ora por mim. Por quê? Nós achamos que nós precisamos, e óbvio que precisamos, mas quando chegamos num tempo de desânimo, olhamos só para nós, olhamos para a nossa vida. Continuando, é na solidão que você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Não é o mover que tem que voltar, é você que precisa voltar a andar. Não, quando o mover vir, eu vou me restabelecer, vou me renovar. Não. Por que você não vai até o renovo? Quem é o renovo? É Deus, não é? Se eu vou até o renovo, é Deus, Ele vai me renovar, Ele vai me transformar. Então não espero o mover vir, eu vou ao encontro do mover, que é o próprio Deus. Então nós colocamos o mover, que é um negócio, é muito bom isso, esse movimento. Mas o mover é quando Deus Ele te restaura. Amém? O sentimento de solidão e abandono nada mais é que o Senhor te dizendo que sim, o mover mudou. Estamos em outro mover. Estamos em outro ciclo, em novo tempo. E mais o mover passado não voltará, porque o mover que vem pela frente é muito maior que qualquer mover vivido até hoje. Pois a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Amém? Então, homens que infelizmente se frustraram, mas podemos dizer vários, podemos falar Pedro, que ficou, depois que ele errou, ele ficou em depressão, voltou para a praia pescar. Paulo teve um momento de dificuldade. Homens de Deus que, pensa comigo, irmão, homens que viveram milagres, amém? Mas que infelizmente
infelizmente, tiveram momentos de desânimo. Quero chamar o Gustavo aqui, por favor. Se lança, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Antes de chamar o grupo inteiro.